Gustavo, tá por aí? Estou. Vocês estão escutando? Agora deu certo. Consegue ligar a câmera também, Gustavo? Tá ligado, pô. Ah, meu Deus, eu que não tô vendo? O meu áudio está funcionando? Tá funcionando. Ah, tá. Então tá tudo bem. Uhum. Ah, agora sim. Gustavo, Maria Joaquina, sejam muito bem-vindos aqui na Estácio. Os meninos sempre falaram muito de vocês. Eu tenho uma equipe de alunos que estão aqui, trabalharam para esse evento, eles que sugeriram, eles trouxeram vocês. Agradeço toda hora e todo momento a esses alunos e a vocês por estarem aqui conosco, né? Tivemos um momento agora aqui com a Tamires, que foi linda a explanação dela, e acredito que de vocês também, né, vão trazer muito conteúdo para nós aqui, aprendizado. A professora Marjorie vai mediar, né, o evento aqui. Então, eu agradeço vocês e sintam-se acolhidos aqui conosco na Estácio. E passo a palavra para a Marjorie. Obrigada. Oi, boa noite, prazer conhecer vocês. Nós estamos todos, assim, hipersensibilizados com a temática depois da palestra da Tamires. Eu acho que vocês não poderiam ter chego em melhor hora, assim, que tá todo mundo querendo saber mais e conhecer. Então, por favor, passo a palavra para vocês. Nós estamos sedentos por saber mais sobre o assunto. Eu combinei com o pessoal aqui que qualquer pergunta, qualquer dúvida que tiver, comentários, pode ir mandando pelo chat, que eu vou anotando, e no final eu faço as perguntas para vocês daí. Então, a palavra é de vocês. Muito obrigada pela presença e fiquem à vontade. Tá bom, Marjorie. Obrigado. Então, eu queria agradecer o convite, porque a narrativa ao qual a nossa família faz parte não traz tanta legitimidade, porque eu sou um homem gay e eu adotei a Maria e 3 irmãos, na verdade, né? Mas 2 irmãos dela há 4 anos atrás, e quando a gente adotou, a Maria já trouxe de início essa demanda de ter um certo sentimento contrário ao gênero ao qual ela pertencia, né? E aí a gente também se viu totalmente desconhecido sobre esse tema. Eu vejo que tem muita gente que os pais, a Tamires falou em relação à expectativa, né, que elas projetam nos filhos. Quando a gente resolveu adotar, a gente já não tinha essa expectativa tão grande, é tanto que a gente, na adoção, escolheu grupos de irmãos que fossem mais velhos, não colocou nenhuma objeção em relação a nada que a gente sabe que existe, né? Então, a gente sabia que a gente estaria lidando com crianças com uma demanda bem específica. Mas a gente não tinha entendimento que talvez essa criança fosse uma criança trans, né? Na época, na época e até hoje, na verdade, eu não gosto muito desse termo, criança trans, porque parece que é um rótulo que colocam nas crianças, né? E, na verdade, e mais ainda, depois de 4 anos, que a Maria chegou com 8 com a gente, hoje ela está com 12,5, e com o tempo a gente foi mais ainda percebendo que a Maria ela é uma criança livre. Ela é uma criança livre para poder expressar o seu gênero, a sua identidade de gênero, da qual ela gostaria que os outros vissem, né? Então, assim, a gente nesses 4 anos foi uma construção e uma eterna desconstrução, julgamento muito grande que a gente sofreu por nós sermos um casal homoafetivo, um casal gay. As pessoas de fora da sociedade entendem que a Maria é uma criança, esse sentimento, essa questão de ser uma criança trans por conta de influência, né? Então, assim, é uma falácia muito absurda que a sociedade hetero-cis normativa impute na nossa família, porque, na verdade, a criança trans, ela existe, independente se a gente vai oprimir ou reprimir, ou vai nada, ela existe por ela ser. A criança, ela é autêntica nessa questão, né? E aí, assim, foram 4 anos de muita aprendizagem, hoje eu estou fazendo um curso no IPQ com o Dr. Saulo Ciasca, que vale muito a pena vocês estarem fazendo também.
para poder entender mais essa demanda dela, essa demanda que foi uma demanda infantil, na infância dela, e agora na adolescência, né? Porque quando a gente fala de criança trans, a gente tem que entender que a nossa sociedade ela é binária, né? Então, assim, a criança, ela tem essa construção do seu gênero de acordo com o que a sociedade coloca na cabecinha deles. Então, a menina tem o cabelo grande, o menino tem o cabelo curto, a menina usa vestido, a menina brinca de rosa, de boneca. Então, a criança ela tem esse binarismo de gênero extremamente muito bem pautado. À medida que ela vai amadurecendo, vai entrando na puberdade, vai entrando na adolescência, que é o caso da Maria, esse binarismo de gênero ele é quebrado assim, de tal forma que toda a construção que a gente tinha da criança se desfaz na adolescência também. A Maria já não tem mais essas questões tão grandes em relação a corpo, cabelo, embora ela tenha um cabelo bem grande, mas assim, ela não tem essa questão de roupa também, brinquedos, já nem existe mais essa Maria que gostava de boneca, já não existe mais. Até as questões de amizades também, né? As amizades da Maria, ela sempre agora, ela é bem neutra, ela não tem essa questão de brincar com menino ou brincar com menino, ela gosta de jogar bola, ela gosta de patinar. Então, assim, essa questão binária de gênero que é imposta na sociedade, para ela já não cabe mais. E agora ela começa a ter uma construção dela mesmo, da como ela gosta de ser vista. E isso é importante. E agora tem as outras demandas também, né? As demandas de sentimento, de afetividade, por quem ela vai gostar, por quem ela não vai gostar, os conflitos que acontecem nessa idade. E ela vai entendendo que ela pode gostar tanto de menino quanto de menina, que isso não vai mudar quem ela é, você está entendendo? Então, assim, são muitas questões que a gente já passou pela fase da Tamires, né, que são bem pontuais naquele momento. Agora a gente está enfrentando as questões da adolescência, e com isso vem as questões do bloqueador de puberdade, tem as questões dos irmãos dela, como vem ela, como ela vê os irmãos, tem uma demanda por conta da adoção, que é importante. Então, assim, hoje a Maria, ela já está com 4 anos que ela é Maria Joaquina, que a gente permitiu com que ela pudesse viver a sua plenitude, por ela ser uma criança extremamente autêntica dos sentimentos que ela tem. E a gente lutou durante esses 4 anos de forma feroz. Eu falo que foi muito pesado esses 4 anos para a gente, porque a gente sofreu muito preconceito, porque eu tenho uma escola de patinação e eu lido com crianças. Então, no primeiro ano, eu tive uma queda gigante de alunos por conta de acharem que poderiam ter influência em relação aos seus filhos. No segundo ano, a gente teve uma questão massiva em relação a Maria poder usar o banheiro feminino nos campeonatos de patinação. E no terceiro ano, ela foi impedida de competir no campeonato sul-americano, e a gente teve que lutar mais uma vez em relação a isso. E todos esses anos foram extremamente pontuais em relação ao preconceito que as pessoas têm em a Maria ser uma criança trans, filha de 2 pais homoafetivos, né? É tanto que a Gazeta do Povo aqui de Curitiba fez umas 2 matérias em relação a Maria, e todas as matérias eles falavam que a Maria era um menino que se diz trans, filha de 2 gays, entendeu? Sempre foi muito pontuado isso. Agora que ela está amadurecendo, que ela já está com 12 anos, as pessoas conseguem entender que a Maria sempre teve essa voz que ela tem hoje, né? Só que hoje ela consegue verbalizar isso de uma forma mais concreta e real, e as pessoas conseguem entender que a Maria existe e não adiantaria nada a gente estar reprimindo ou oprimindo essa questão dela. E o que eu acho importante, a fala aqui hoje, e ainda mais vocês que são estudantes de psicologia, ou algum médico que esteja aqui, é entender que a gente tem que respeitar a demanda presente da criança.
E não tentem colocar a criança numa caixinha, seja numa caixinha cis, mas seja numa caixinha trans também. Eu vejo muitos pais que a criança é um menino, aí ela transicionou para menina e já coloca essa menina trans numa caixinha cis normativa. Então, assim, vocês têm que entender que cada criança tem uma pluralidade absurda em relação à sua identidade, sua expressão de gênero. Eu poderia ter uma menina trans, como a Maria, que é extremamente feminina, que tem uma passabilidade grande, mas eu poderia ter uma menina trans que não tem tantas questões em relação à sua expressão de gênero, que acabaria sendo uma criança não binária, e aí é importante a gente saber que a infância, até os seus 9, 10 anos, a criança é muito fluida. Então, ela pode fluir nos gêneros e não precisa carregar esse rótulo de transicionar para o gênero oposto. Ela pode brincar, fluir, caminhar nos dois, e aí com 9, 10 anos, ela realmente vai entender o que ela é, o que ela gosta que os outros vejam, a forma que ela quer expressar o seu gênero, a forma com que ela quer trazer a sua identidade de gênero. Ela pode destransicionar também futuramente, é um assunto que a gente sempre conversou muito com a Maria, que ela sempre tivesse essa liberdade de poder viver a sua plenitude da forma com que ela quer ser, com a forma com que ela é, no momento presente, no futuro, e a gente sabe que a sociedade é bem complicada e a gente dá esse apoio para que ela se empodere no presente. E futuramente a gente vai trabalhando todas as demandas futuras dela, né? Bom, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre experiência com psicólogo, se vocês tiveram alguma experiência, como que foi, se foi boa, se foi ruim, qual que é o relacionamento de vocês com essa área da psicologia? Então, a gente, quando adotou as crianças, a gente adotou 3 crianças, né? E a gente já tinha procurado um psicólogo, só que logo de início, a Maria já trouxe essa demanda bem forte em ter uma certa disforia de gênero, uma incongruência em relação ao gênero biológico dela. E aí a gente pediu indicação da vara da infância, e ela indicou a Carlesi, que é daqui de Curitiba, e a Carlesi foi fantástica nesse começo de conhecimento da gente, né? Acalmou um pouco a gente, não foi tão fácil para a gente aceitar a Maria naquele momento, tanto que no primeiro ano a Maria ela teve o apelido que a gente deu de Jojo, e só depois de um ano é que a gente aceitou a Maria Joaquina, sabe? Então, assim, a gente teve a Carlesi, que já atendia crianças e adolescentes aqui em Curitiba. E aí, depois, a gente conheceu o transgrupo Marcela Prado, que é daqui de Curitiba também, que a gente conheceu a Wizali Palu, que é a psicóloga atual da Maria, e logo a gente já foi atrás do Antigos, que é no HC de São Paulo, né, Hospital de Clínicas, e aí a Maria tem todo o acompanhamento psicológico lá, mas ela tem um acompanhamento psicológico aqui. Então, todas as psicólogas que a Maria teve, sempre foi muito tranquila em relação a essa questão da identidade de gênero. A Zali, ela passou a atender crianças com a Maria, então a gente foi junto no HC de São Paulo, eu levei ela lá para conversar com o doutor Alexandre Sader, e aí aos poucos ela foi entendendo. Hoje a Maria faz acompanhamento com a psicóloga, mas não por ser uma criança trans, e a gente sempre pontua muito isso para ela, porque a Maria ela é muito segura. A Maria ela tem alguns problemas pontuais no colégio, mas são muito pequenos e nunca em relação, né, Maria? Em relação a ser uma criança trans. Eu nunca tive problema no colégio com a Maria, eu nunca tive problema no colégio não, em consultas com a Maria. Eu tive alguns problemas pontuais em viagens, mas, assim, uma só que teve um problema mais chatinho, mas a gente sempre teve muita
em relação a Maria, em relação à percepção dos outros, e em relação a entender que os outros também não... É um assunto novo. Então, assim, mas graças a Deus a gente teve um colégio que apoiou, os médicos que passaram pelas nossas vidas sempre tiveram muito acolhimento em relação ao cuidado dela, e o atendimento psicológico hoje a Maria faz, né? Mas por tratar essas questões sociais, essas questões da adoção, essas questões de que ela vai trazendo à medida que ela vai amadurecendo, mais questões mais em relação à adoção que eu vejo, sabe? Essas questões de educação. Mas de ser uma criança trans, graças a Deus a gente não passou por nenhum psicólogo que tivesse uma demanda contrária a ela. Quando a Maria estava no abrigo, no lar, onde ela passou por 2 anos, existia uma psicóloga que tinha um problema em relação acho que não entendia direito essa questão de gênero, e talvez achasse que fosse uma questão de homossexualidade, e até essa questão da homossexualidade, quando ela surgiu no abrigo, foi extremamente pontual em não querer que o grupo de irmãos fosse adotado por um casal homoafetivo. Então, assim, na adoção, a gente teve uma resistência do abrigo para permitir que os 3 irmãos viessem para a gente. E a gente sabe hoje em dia que a gente até deu significado naquela época, porque a gente entendeu que já tivesse algumas questões que eles sabiam, mas não passaram para a gente no processo de adoção. Maria, então você é uma defensora desse grupo aqui de psicólogos. Você gosta de fazer terapia? Eu gosto. Eu acho muito legal fazer. Porque você se expressa muito com a pessoa. A Maria já faz há 4 anos, né? E assim, que nem eu falo, a Maria está na adolescência. Então, assim, os conflitos existem com uma criança cis com uma criança trans. Os conflitos que a Maria traz no atendimento psicológico não são demandas trans, são demandas de adolescente, como qualquer outra, sabe? E isso que eu fico extremamente chateado quando algumas pessoas querem pontuar as questões trans como se fosse como se ela tivesse fosse mais suscetível a ter, como é que eu posso dizer, transtornos, sabe? E na verdade não. A Maria, por ser uma criança trans, é extremamente saudável, tranquila, feliz. O que ela tem são questões sociais em relação à adolescência, em relação à adoção, que é isso que mais discute em relação com a psicóloga. A questão trans é bem tranquila, sabe, em relação a isso. Bem a Maria sempre teve muita segurança no colégio, ela sempre foi uma menina extremamente comunicativa, ela nunca teve vergonha, digamos assim. Aconteceu bullying bem pontuais, mas eu acredito que para qualquer tipo de situação no colégio, daquele menino que é mais gordinho, a gente sempre fala isso para ela, do menino que usa óculos, sabe, que acontece um pouquinho de bullying, e ela tem que saber lidar com essas situações, porque eu falo uma coisa para ela, eu falo sempre. Nem sempre eu vou estar presente na vida dela, e ela tem que se fortalecer agora. Então, assim, se eu querer podar todas as situações que ela vai sofrer, ela não vai estar preparada futuramente para enfrentar qualquer tipo de situação. Bem importante você falar isso, porque a transgeneridade não é uma comorbidade de nenhum transtorno psiquiátrico. Transtornos psiquiátricos são transtornos e transgeneridade é orientação de gênero, é outra coisa. Então, é bem importante para todo mundo que está aqui ouvindo que tenha isso claro, né? Igual a Tamires já tinha falado, não é por ser trans que faz terapia, é por lidar com os conflitos de uma pré-adolescência, adolescência aí, e as demais questões que possam aparecer. Exato. O fato dela ser uma criança trans, existe umas questões de ansiedade, mas não pelo fato dela ser uma criança trans. Quando ela estava naquela descoberta, na transição, do medo, hoje que ela está tranquila em relação a ela, essas questões de ansiedade, essas questões de julgamento, medo,
é cada vez menor, sabe? Tipo, você não vê esses conflitos vindo diariamente com ela. Existe essa questão de transtornos de ansiedade, mas para aquela pessoa que não tem a família com apoio, não tem esse apoio familiar, né? Uhum. Deixa eu entender melhor. Toda essa questão do início da descoberta de quem a Maria foi antes do processo de adoção? Então, a gente adotou a Maria em dezembro de 2016, acho que foi. Eu sou muito ruim com dados. Dezembro de 2016. E a gente ficou 2 meses em estágio de convivência. Na verdade, não só foi a Maria, mais os 2 irmãos. Eu adotei 3 crianças. E a gente ficou 2 meses em estágio de convivência, e nesses 2 meses a Maria já trazia uma demanda bem significativa, mas na época a gente não sabia o que era. A gente não tinha ideia do que era. O coordenador do abrigo chegou para mim e falou que a Maria, não a Maria, né, o nome antigo dela, tinha chego no lar uma menina. Quando ela chegou no abrigo, ela tinha 6 anos de idade, e os coordenadores do abrigo falaram que ela chegou uma menina já com 6 anos de idade. Ela tinha o cabelo na cintura, já tinha essas preferências em relação à roupa, só que quando ela chegou no abrigo, como ela tinha um documento masculino, rasparam o cabelo dela. Então esse foi o primeiro trauma dela. Então a gente, com 2 meses de estágio de aproximação, a gente foi meio que naquela euforia, não conseguiu perceber nada. Mas, quando ela foi morar em casa, a gente foi dando significado a tudo que ela vinha trazendo e a gente não tinha entendido. E aí a gente deu significado à fala do coordenador de que ela tinha chego no lar uma menina. E com 1 mês ela já contou como ela se sentia bem, o que aconteceu na casa dela, o que aconteceu no lar. A Maria tem uma história de vida bem, como é que eu posso dizer, bem sofrida, diversos tipos de abusos. Então, assim, ela trouxe tudo para a gente. Então, a gente foi, e a gente se viu preocupado, porque a gente via que tinha uma demanda em relação a como ela gostaria de se expressar. E, na época, eu, por ser um homem gay, eu não soube lidar de uma forma tão tranquila como eu lido hoje. Por eu ser um homem gay, eu apliquei nela a vivência que eu tive. Então, assim, eu pensava assim, mas por que ela está querendo ter uma menina, diz que é uma menina, que a Maria dizia que ela era uma menina. Só porque está brincando de boneca, só porque está usando roupa feminina. Então, eu não conseguia entender essa situação. E eu não tinha convivido com nenhuma pessoa trans a ponto de conversar com ela, saber dessas questões da infância. E aí a Maria que trouxe essa desconstrução na gente. E quando ela chegou com várias regrinhas dela. Tipo assim, quando o meu cabelo estiver na cintura, eu vou de uniforme feminino para o colégio. Quando o meu cabelo estiver aqui na altura do ombro, do rosto, eu vou furar minha orelha. E aí, esses tempos que ela deu, em 1 semana ela mudou, ela virou e se transformou em Maria Joaquina. Foi muito rápido, e ela era muito feliz quando ela estava, como é que eu posso dizer? Quando ela podia expressar da forma como que ela queria. Era outra criança. Quando a gente adotou a Maria, a pedagoga do colégio antigo dela falou que a Maria passava o recreio inteiro sentado junto com ela. E eles olhavam isso como uma forma boa, como se fosse uma criança extremamente calma. E, na verdade, não, ela não gostava de ser aquela criança, ela tinha medo de ir para o recreio, e ela ficava o recreio inteiro junto com a professora sentada na sala de aula. E eles não conseguiam perceber que tinha alguma demanda dela que era preocupante em relação a isso. Quando ela se tornou Maria Joaquina, a Maria mudou, é outra criança. A Maria é extremamente falante, a Maria é extremamente feliz, é outra criança, completamente diferente. Como que foi o processo de escolha do nome Maria Joaquina? Foi ela que trouxe. E eu odiei. Sério?
Você teve que lutar por esse nome, Maria? Eu escolhi ele porque antes pequena, eu assistia televisão. E tinha uma série que chamava Carrossel. E tinha uma menina que se chamava Maria Joaquina. E eu gostei do nome. Eu também queria me chamar Maria Joaquina. Só que na época ela ficou 1 ano, né, com o nome Jojo. Como a gente não aceitava tão bem a transição dela, e a gente tinha muito medo do julgamento, então eu tive uma ideia muito rápida na minha cabeça, e eu coloquei ela Jojo, porque o nome dela é parecido, né, o nome antigo dela. Coloquei ela Jojo, o meu filho se chamava Carlinhos, eu coloquei de Cacá, e a Thalia, que era a minha outra menina, eu chamei de Tatá. Então ficou Tatá, Cacá e Jojo. E aí Jojo é um apelido neutro, digamos assim, que ninguém precisa meio que... Quando ela chegava nos lugares, ela já tinha uma aparência extremamente feminina. Então, quando a pessoa perguntava o nome dela, ela dizia o nome antigo e as pessoas não conseguiam enxergar aquilo. E aí eu falei, vamos chamar Maria. Eu não aceito Maria Joaquina, mas vamos chamar de Jojo. E aí ficou Jojo. Hoje é um nome que eu não gosto, porque é um nome que eu sei que veio carregado de preconceito meu. Então, tem muita gente que conhece a Maria como Jojo. Isso eu não gosto, porque é uma forma que eu tentei velar ela por 1 ano. Uhum. A Tamires tinha falado para a gente do processo gradual de reconhecimento dela da Ágata, né? De cada peça de roupa que ela ia comprando. E você falou agora de uma certa resistência com o nome e falou de preconceitos. Como que foi para você e para o teu marido essa aceitação, esse reconhecimento? Durou quanto tempo, mais ou menos? Durou mais ou menos janeiro, fevereiro, uns 3 meses. Como a Maria tem a irmã que é uma... Ela usava algumas roupas. A Maria, ela furou a própria orelha. Aí, quando ela furou a própria orelha, a gente percebeu que tinha alguma coisa muito... que a gente tinha que parar com esse preconceito tão grande. Então, assim, ela transicionou com 3 meses, mais ou menos, mas, mesmo assim, eu ainda levei por um tempo, quase 1 ano, o nome Jojo. E aí, só depois eu entendi que aquilo estava sendo complicado para ela, porque ela entendia que o Jojo vinha do nome antigo, entendeu? Aí eu permiti com que ela pudesse ser chamada de Maria Joaquina. Uhum. Maria, antes da adoção, você já tinha ouvido falar sobre trans? Já tinham conversado sobre isso com você ou foi só com os teus pais? Só com meus pais. Antes ninguém me ensinou nada. Só gostava de me vestir com uma menina. A Maria não tinha conhecimento nenhum. Quando a gente levou a Maria para Carlesi, ela chegou como João. Ela chegou em janeiro. Desculpa, eu falei o nome. Não era para ter falado. Desculpa, gente. Ela não gosta. Então, assim, ela chegou como um menino, né, na Carlesi, e a Carlesi, com 1 mês e pouquinho, já viu essa demanda muito grande da Maria em relação à identidade de gênero dela. Quando a gente levou a Maria para Carlesi, eu levei a Maria e a Thalia. A Thalia ficou fazendo acompanhamento junto, porque a Thalia, quando a gente adotou, ela era extremamente masculina. A Thalia chamava muito mais atenção em relação a gênero, expressão, do que a própria Maria. Então, assim, as duas fizeram acompanhamento com a Carlesi por uns 6 meses. Aí a Carlesi, com 6 meses, entendeu que a Thalia tinha um comportamento mais masculino por proteção. E aí viu que realmente a Thalia não tinha nada em relação a gênero e expressão. Tanto que hoje a Thalia é uma menina extremamente feminina, bonita, gosta de se arrumar, se maquiar. E aí essa questão dela ser masculina foi mais uma questão de proteção, na questão da adoção, na questão do abrigo, do acolhimento. Mas é que nem eu falo, eu gosto de dizer que a criança nessa idade é uma criança, ela é uma criança fluida, que eu brinco, que eu falo, na verdade. Porque a criança, ela conversando com o Dr. Sadeles, ele explicou para mim que a criança tem essa fluidez natural, que se você não tem uma repressão
ou nenhum tipo de opressão, ela vai fluir nos gêneros e ela vai poder expressar e entender a sua identidade de gênero de forma mais autêntica, digamos assim. Uhum. Aproveitando para emendar na pergunta do Bruno, o Bruno perguntou como saber se a demanda da criança é de identidade de gênero ou uma questão de sexualidade. Como que você vê isso, Gustavo? Eu nunca vi questão sexual na Maria. Incrível, parece. Eu nunca vi questão sexual em nenhum dos 3 filhos meus, mesmo com o comportamento masculino da minha filha Thalia, quando a gente adotou. Eu nunca vi. Eu tenho um filho pequeno que ele apresentou por uns 3 meses fluidez de gênero, né, Maria? Uma fluidez significativa de gênero. Conversando com o doutor Alexandre Sadé, ele falou que poderia ter uma questão da referência da Maria, e ele falou para a gente, Gustavo, ofereça o universo masculino para ele, né, que é um menino, mas não reprima, não oprima, não faça nada, deixa ele fluir nesse gênero, nessa descoberta dele. E aí ele passou por 3 meses por uma fluidez bem significativa. E um belo dia ele entrou no carro e falou, pai, eu decidi, eu gosto de ser menino. Não foi, Maria? Foi uma coisa assim, bem pá. Tipo, e aí, aquilo para ele, com 8 anos de idade, se solidificou de uma forma tão concreta que hoje em dia ele sempre foi um menino muito feliz, tá? Mas essa questão dele ter essa curiosidade existiu. E mesmo com essa curiosidade dele, eu nunca vi essa questão de sexualidade. Existe um estudo que fala que essas crianças trans, quando têm 5, 6 anos, de 13% a 30% não se tornam adultos trans. Eles se tornam ou adultos homossexuais, ou essa questão de gênero ela não é mais tão significativa. E a gente sempre teve essa conversa com a Maria para que ela se sentisse confortável e pudesse ser plena da forma com que ela gostaria de ser vista. Então, assim, hoje a Maria ela tem 12 anos e meio, essa questão digamos assim, da destransição dela fica cada vez menor a possibilidade, mas ela sempre teve essa questão muito bem tranquila na nossa casa, de que hoje ela é Maria, realmente ela sentir alguma demanda, algum sentimento contrário, ela fala para a gente e a gente vai entender, vai trabalhar, vai apoiar. Mas mesmo na questão da Maria, essa questão da sexualidade nunca foi pautada dessa forma de ser uma criança, de ter uma certa preferência, nada. E é tanto que hoje a Maria está com uma demanda de sentimentos e afetividade que ela está bem neutra em relação a isso. Uma coisa é dissociada da outra, né? A gente precisa aprender a dissociar o que é orientação, o que, né? Tem exemplos importantes. Tem Duda Salabert, que é uma mulher trans casada com uma mulher mãe da Lua. Tem diversas outras formações de famílias de mulheres trans casadas com... Tem o Popô, que é casado com esqueci o nome dele, desculpa, do Põe na Roda. Então, assim, homem trans, gay. Então, assim, a gente... E eles saberem... A Maria, quando ela era criança, ela tinha uma demanda de conhecer crianças iguais a ela. Hoje, a Maria, na adolescência, ela gosta de conhecer mulheres iguais a ela. E a gente também gosta de apresentar mulheres que têm outros tipos de formação familiar, que é casada com mulher, que é casada com homem, enfim, ela tem que ter esse conhecimento de que ela não precisa seguir um binarismo de gênero nem em relação à sua orientação. Uhum, de conhecer todas as possibilidades. Maria, tem alguém que você se espelhe, que você tenha como exemplo, assim, que você realmente siga e quem que você é fã? Esse foi medo da Pablo Vittar, nossa. Ela canta muito bem. E ela é muito linda também. A Maria, ela gosta da Pablo. A Pablo, ela gosta de ser chamada no pronome feminino, né? Então, assim, é a Pablo, menina, mesmo fora do personagem, a Pablo.
Então, assim, a Maria gosta, porque E a Pablo, eu vejo que ela vem quebrando muito conceitos que a gente vai criando na sociedade, né? Porque ela, sei lá, possivelmente ela possa ser uma pessoa não binária, ou ela é uma pessoa que está se descobrindo ainda, ou enfim. Uhum. Nossa, tem várias perguntas aqui já. E por sinal, Maria, tem muitos fãs seus aqui no chat. Eu tô ficando de boca aberta de ver. O pessoal te segue, já perguntou de várias fotos tuas. Tem muito fã aqui falando nisso, né? Já parou para pensar que você pode ser um exemplo muito importante para outras meninas, para outras crianças? Isso é muito legal, né? Imagina o pessoal vendo lá, vendo teu Instagram, vendo tua carreira e se inspirando em você. Isso é muito massa. Gente, o Stefano perguntou um pouquinho mais sobre a questão da patinação, falando nisso, né? Falando nos seus fãs, sobre essa rejeição que aconteceu na patinação. E daí uma pergunta para você, Gustavo, que rumo que você vê para os esportes no Brasil para as pessoas transgêneras? Como que você tem enxergado isso? O esporte é extremamente segregador em relação a gênero. O esporte é binário, absurdo. O esporte é machista, o esporte é elitista. A Maria, a questão do esporte em relação a ela afeta diversos fatores. Ela é uma menina. Imagine você, a Maria ser uma referência na patinação, filha de 2 gays, uma menina trans, adotiva. Então, assim, são muitas, como é que eu posso dizer, lacunas que a Maria vai preenchendo que a sociedade não permite. E, lógico, a mais excludente é o fato dela ser uma menina trans, porque o atleta, ele é referência, né? Ele é aquele atleta que vai ser referência para os jovens. Então, assim, o esporte, ele não pertence à população trans. A gente brigou muito para que a Maria fosse aceita no esporte e vestir uma camisa absurda, porque a gente vê que ela tem um potencial gigante e ela gosta, né? E ela tem o direito de poder participar do esporte que ela quiser. Mas o esporte é extremamente complicado, porque o binarismo de gênero no esporte, principalmente na patinação, é bem forte. A gente pensa assim, a patinação é um esporte mais livre, mas essa questão de gênero é extremamente pontual no esporte, na dança, bailarinos também de balé, por mais que tenham essa questão de sexualidade, quando você vai para um balé sei lá, do Bolshoi, não vou falar nomes porque eu não estou querendo ofender ninguém, mas você vê extremamente essa questão de gênero bem pontuado. O bailarino tem que ser aquele exemplo de masculinidade, sabe? Então, assim, no teatro. Então, assim, o esporte para Maria fez uma diferença gigante na vida dela, porque no esporte ela pôde ser quem ela é, mas é uma batalha árdua. Ano passado ela foi proibida por questão do registro de nascimento dela ter o gênero masculino. E aí eles falaram que quando a gente fizesse a retificação de nome, de gênero, eles iriam acolher de forma tranquila. E não aconteceu tão bem esse ano. Esse ano já teve um impedimento, lógico, mas teve a pandemia, então eles tiveram tempo de mudar um pouquinho a essa questão que estavam trazendo. Mas, mesmo a Maria tendo a retificação de nome, gênero, fazer uso de bloqueador de puberdade, porque o bloqueador de puberdade é o protocolo mais ou menos habitual de uma criança que passa pela puberdade. Então, ele faz um bloqueador de puberdade. A Maria não vai ter efeito nenhum da testosterona, ela sempre vai ter uma aparência extremamente feminina, não vai ter efeito da força da testosterona. Só para vocês terem ideia, a Maria tem testosterona menor do que a da Thalia, que é uma menina cis, que é a irmã dela, por conta do bloqueador. Então, assim, só que as pessoas julgam a Maria, julgam a qualidade técnica dela pelo gênero, nunca pelo esforço dela. E a Maria segue contendo com todas essas barreiras aí, né? Uma por uma. Você já ganhou muitos fãs novos aqui no chat, tá todo mundo te seguindo para ver você patinando.
E a gente quer ver você vencendo cada uma dessas barreiras ao longo dos anos aí, porque você sabe, né? Começa a seguir no Instagram, a gente não deixa mais seguir, né? Continua seguindo e vai só vendo. Falando nisso, a Stefano perguntou também como que foi para você fazer o vídeo com a Pablo. Maria, você conta um pouquinho pra gente? Sim, eu adorei fazer um vídeo, porque parecia... eu digo que foi muito legal, assim, ter dançado com a música dela ainda. Eu tenho conversado com ela. São best friends agora, vive mandando recado. Não, mas a Pablo é uma querida, vocês não têm ideia, porque a Pablo, a Sony Music, qual que é o nome mesmo? Esqueci o nome do canal, desculpa. Eles chamaram a Maria para fazer a gravação do Rajadão, e assim, por mais que eles tenham a Pablo na Sony Music, a Pablo é uma adulta, né? Quando você coloca uma criança, existe todo um tabu por trás disso, existe todo um preconceito por trás disso e uma sexualização do olhar quando olham a Maria. Porque a Maria, quando ela passa a dançar Pablo, as pessoas já perdem aquele olhar infantil que tinham a ela. Porque as pessoas já começam a julgar e já conseguem, já olham, já geram um desconforto absurdo. Porque a Maria está dançando Pablo Vittar, né? Então é complicado. Mas a Maria amou e assim, foi uma coisa bem rápida, foi chamada, então ela... Pode falar também, né? Isso aí. Eu adorei muito ter dançado, ter conversado com ela, ter usado uma roupa que ela encomendou com mim, foi muito linda. Eles foram muito bacanas. Muito bacana. Que massa. E você pretende, Maria, continuar seguindo essa carreira mais ou menos mais voltada para estar nos holofotes, assim, de alguma forma? É uma coisa que você gosta? Eu gosto disso. Eu gosto de aparecer. A Maria, ela gosta, mas a internet vende uma imagem que as pessoas talvez não... lógico, dança um rajadão, aí a Maria vai aparecer na foto maquiada, mas a gente mora numa chácara. A Maria acessa o celular 3 vezes no dia, né, Maria? 1 hora, meia hora no máximo, todo o acesso dela. E ela tem a liberdade de mandar recado. Sempre eu estou perto para ver se tem algum problema. Mas, assim, a Maria é uma criança e ela prefere muito mais brincar no lago do que usar o celular, sabe? Tanto que fica 4 dias sem o celular sem ela mexer. Aí os fãs mandam um recado para ela, nossa, você está sumida. Aí ela vai e pega o celular, aí faz alguma coisinha. Mas, assim, a gente não tem pretensão nenhuma de seguir carreira artística, sei lá. A patinação é um esporte artístico, a Maria gosta, e a gente vai incentivar toda essa questão de campeonato, de teatro, porque a gente acaba sendo uma escola focada mais para o lado teatral, mas a Maria é livre, né? Tipo assim, se a carreira artística, se ela quiser seguir, ok. Mas a gente também não cria muita expectativa, não, porque criança, né? Hoje quer, amanhã não quer. Tanto quando me chamaram para fazer a conversar aqui com vocês, eu fiquei pensando, será que a Maria vai querer? Porque tem dias que ela não quer, né? Então, a gente tem que respeitar. Que bom que você quis hoje, Maria, estar aqui com a gente, que a gente estava esperando muito para te conhecer. Deixa eu dar uma olhadinha em mais alguma pergunta. O pessoal está muito curioso de saber como que é na prática esse processo de, não sei como que seria mais correto a gente falar, transição ou reafirmação de gênero, mas tudo que envolve hormônio, médico, documentação. Como que foi isso na vivência de vocês? Então, a Maria, ela já existe há 4 anos, né? Digamos assim, ela ser Maria. E aí, quando ela, com 2 anos depois, a gente entrou com um processo no Ministério Público para fazer a retificação de nome e gênero. E a Maria, morando em Curitiba, com toda essa Curitiba conservadora, a gente conseguiu um sucesso na retificação de nome e gênero. Então, a Maria conseguiu a retificação com 2 anos de processo.
Foi uma luta grande e foi uma vitória bem significativa. Então, hoje a Maria tem um documento retificado. Nome Maria Joaquina, sexo feminino. Isso foi uma vitória. Aí a outra questão que também existe na criança trans, né, de uma criança que está entrando na puberdade, é fazer o bloqueio puberal. Porque se não fizer o bloqueio puberal, se ela for uma criança não binária, que não ligue tanto para questões de aparência, aí ok, eu acredito que o bloqueio puberal nem é tão importante. Mas como a Maria tem muita questão em relação à aparência dela, o bloqueio puberal é indicado. Eu brinco muito, assim, é um preconceito, mas eu falo assim, seria mais tranquilo se ela fosse não binária, se ela não tivesse tanto problema em relação à disforia, em relação à aparência, porque... Mas ela tem, então a gente tem que acolher. E aí, como ela tem essa demanda, então ela tem que usar o bloqueio puberal. O bloqueio puberal aconteceu este ano. Até então, a Maria não fazia uso de nada. Até os seus 12 anos, a Maria não fazia uso nenhum de nenhum tipo de medicamento. Quando ela entrou na puberdade, quando que ela entende, quando que é feito esse bloqueio puberal? Quando ela atinge a fase Tanner 2 da puberdade dela. Quando ela entrou na fase Tanner 2, eles entram com bloqueio da puberdade, que é um bloqueio que é usado em qualquer criança cis, não é um bloqueio usado para criança trans. É um bloqueio usado em qualquer criança cis que quer retardar a puberdade. Então, assim, não é um tratamento para trans, tá, gente? Tá sem áudio, brother, aí. Tá sem áudio. Gustavo, acho que fechou seu microfone. Não estamos te ouvindo. Vamos aguardar um pouquinho aqui, enquanto o Gustavo volta com o microfone dele. O Bruno acabou de mandar aqui no chat para a gente ver o link do Instagram do dia que a Maria recebeu a certidão de nascimento retificada dela, e tem os links do vídeo com a Pablo aqui também no chat. E tem uma foto dela ali também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se o Gustavo escreveu alguma coisa em relação ao áudio dele. Enquanto isso, vocês podem escrever perguntas no chat, a gente já retorna daí com a fala dele. Aí, retornou a imagem de vocês. Gustavo, vamos ver se retornou o áudio também. Não, o áudio ainda não retornou, não. O áudio ainda está mudo. Gustavo, tenta clicar no microfone aí, por favor, para desmutar. Sair do mute. Desculpa, se alguém mutou ele por fora, talvez ele não consiga retornar o áudio, então a pessoa tem que desmutar ele. Eu acho que ninguém que não é administrador pode desmutar. Ele deve ter feito por acidente esse mute. Eu não consigo nem mutar, nem desmutar ninguém aqui. Mas vamos esperar um pouquinho que antes tinha acontecido isso também e deu certo de entrar. Marjorie, o que aconteceu? O áudio do Gustavo ficou mudo, daí ele está tentando retornar com o áudio aqui. Tá, deixa eu tentar aqui. Você é administradora, né, Jo? Talvez você consiga aí. Uhum.
Deixa eu encontrá-lo aqui. A realidade. Não acho ele aqui agora. Deixa eu ver onde que ele tá. Aqui na tela ele tá aparecendo. Eu tô muito... Bruno, você consegue mandar uma mensagem para ele lá pelo WhatsApp? Eu acho que ele tá escutando. Eu mandei, mas pelo jeito é uma questão da administração da sala mesmo, desmutar ele. Parece que ele não consegue fazer isso por conta própria. Isso, ele não está conseguindo lá. Gustavo, tenta de repente encerrar a chamada e clicar no link para entrar de novo. Às vezes é algum problema que deu no sistema. Pode ser, que eu também não consigo aqui. E a Maria lá fazendo sinal de joia. Querida. A Maria é muito linda. Pra falar a verdade, eu nem encontro ele aqui no mural de participantes. Ele tá com a letra G. Pois é, então. Acho que ele tá saindo agora para entrar de novo. Acho que quando ele volta vai melhorar. Gente, enquanto isso, mandem mais perguntas. Aí a gente tem meia hora só mais de palestra. Tem algumas perguntas que eu ainda preciso fazer, que estão anotadas aqui. O Bruno acabou de liberar para os alunos da Estácio preencherem a presença, tá? Então, deem uma olhadinha aí no chat, dá para fazer isso enquanto o Gustavo volta. Preencher a presença por meio do formulário que o Bruno acabou de colocar no chat, tá, gente? Isso para os alunos da Estácio, para contabilizar para vocês, tá? Então, bem importante ali no chat e entrar no formulário que o Bruno colocou. Não está conseguindo mais voltar, será? Dá uma olhadinha nas tuas notificações ali, Jô, ver se ele solicitou ingresso na sala. Pois é, não tá. Olha, o Gustavo conseguiu ingressar de novo aqui na reunião. Vamos ver se agora vem com áudio. Oi. Opa! Agora funcionou. Agora deu certo. Agora funcionou. Vamos ver, Gustavo, se você puder falar com a gente aí, para a gente testar teu áudio, ver se está funcionando. Estão escutando? Sim. Oi, Tá, agora deu.
Isso, voltou áudio, imagem, agora tudo certo. Voltou tudo. Tá. Foi uma pausa dramática, né, Maria? Para dar aquele clima de suspense. Então, eu não sei onde é que eu parei, mas o bloqueio puberal, que eu estava explicando, ele é usado em qualquer criança, seja cis ou seja trans, para retardar um pouco mais, para prolongar um pouco mais não, prolongar não, desculpa, retardar um pouco mais a puberdade. Então, assim, com isso, a Maria ganha um pouco mais de tempo para que ela até decida realmente se essas questões de gênero tá mais tranquila. Então, com 14 anos, ela vai ter mais um pouquinho de tempo para se afirmar como Maria, para ver em relação a questões de aparência, se vai precisar do bloqueio ou não. Se ela continuar com essa demanda, vai se estender até seus 16 anos, o bloqueio puberal, e só então é que entra com o estrogênio. Uhum. E vocês estão tendo acompanhamento de uma equipe multi nisso? Tem endócrino? Quais são os profissionais que estão acompanhando? Sim, o acompanhamento é só feito em 3 ambulatórios no Brasil, né? Como a Tamiris disse. A Maria faz acompanhamento no Antigos, com o Dr. Sadek, com o Dr. Salvo Ciasca, e ela tem toda uma equipe, né? Assistente social, psicólogo, psiquiatra, tem o endócrino, e ele é feito somente em centros de estudo. Por mais que tenha aqui em Curitiba endócrinos, eles não podem fazer esse tipo de bloqueio puberal no caso de crianças trans. É só mesmo em centros de estudos, que no caso que ela faz é no Antigos. Então, aqui em Curitiba, no CEPAT, por exemplo, é só a partir de 18 anos. A partir de 18 anos. Nenhum endócrino pode fazer que não esteja vinculado a uma universidade. Uhum, entendi. Algumas pessoas perguntaram, Gustavo, como que foi o processo de aceitação do teu marido e do restante da tua família? Como que é o acolhimento da tua família com a Maria e com os irmãos dela? Bem tranquilo, foi bem tranquilo. A gente nunca teve problema nenhum. Teve no começo, as pessoas ficam pensando que, mas é real, como é que vai ser o preconceito? Mas é que nem a gente fala, a gente cuida da demanda presente da Maria, e a demanda presente da Maria estava trazendo, era bem significativa. Então, logo quando a gente adotou, a gente raspou o cabelo da Maria. Então, a gente adotou e raspou mais ainda. Então, ela ficou com o cabelo bem curtinho, ela chorava nessa época que a gente raspou, e aí, infelizmente, as pessoas julgam o gênero pela aparência, né? Então, o cabelo, como ela estava com o cabelo curtinho, as pessoas não conseguiam ver a Maria. Mas, assim, foi questão de 2 meses, a Maria, mesmo com o cabelo curtinho, já conseguiu expressar o gênero dela de tal forma com que as pessoas não conseguiam nem mais ver o antigo, sabe? Uhum. Então, foi bem... Bem curioso você falar isso, que você... teu marido, tua família também tiveram que passar por um processo de conhecer a Maria de novo. E, na verdade, isso é um processo que a gente passa com todas as crianças, né? De conhecer de novo a cada dia, a cada semana, e focando muito no presente, porque é muito ansiogênico ficar pensando como que vai ser no futuro, como que vai se sentir, e daí vocês estão focando no agora, qual demanda que se apresenta no momento, né? E eu acho que a gente pode dizer, pelo que a gente acompanha da Maria aí, que é um processo que tem dado certo, né? Que é uma menina linda aí, que parece se divertir bastante, que na verdade é o mais importante de tudo, né? Então, muito legal estar conhecendo a história de vocês. A demanda, a Maria, ela é bem feliz, bem tranquila em relação a isso. E, assim, é uma desconstrução diária, né, que a gente fala. Mas, assim, a gente cuida do presente. À medida que as demandas vão surgindo, a gente vai trabalhando, vai entendendo, vai se desconstruindo, e a gente tem que permitir ela viver, né? Ela viver de forma plena, e a gente tem que parar de querer ter tanto preconceito em relação a tudo que a gente tem que parar com esse olhar de vítima, de que ela vai sofrer. Quem me conhece sabe, eu sou muito mais preocupado
em relação a questões da defasagem pela adoção do que pela questão de ser uma criança trans. Eu acho que as questões da adoção são questões realmente mais importantes e pontuais na vida dos três do que ela ser uma criança trans. Porque ela ser uma criança trans, no caso da Maria, ela é uma criança super feliz, super autêntica, super comunicativa, e ela se transformou depois disso. Então, mas as questões da adoção são extremamente importantes, que me preocupam muito mais. Uhum. Vocês estão ensinando hoje para psicólogos, futuros psicólogos e para educadores também. Vou ler para vocês uma pergunta de um educador, tá? Na educação, muitas vezes a prática em situações de preconceito é a naturalização. Sim, realmente a gente vê isso. Exemplo, uma criança passa a fazer piadas com uma criança trans, ao relatar para os professores, eles dizem apenas, olha, você não é isso que seu amiguinho está falando, então deixa para lá. E realmente é uma tendência dos professores a falarem, é só ignorar, como se fosse uma coisa que pudesse ser ignorada, né? Sei que não se trata da educação à discussão, mas gostaria de saber do Gustavo em que medida ele acredita que nós, educadores, poderíamos contribuir efetivamente nas relações dentro da escola. Em que podemos contribuir ou de que forma para a relação entre professores e alunos trans, demais colaboradores e o ambiente da escola como um todo. Então, se você puder falar um pouquinho dessa experiência com a escola e responder a pergunta do Rodrigo de o que os educadores podem fazer para facilitar a vida escolar dessas crianças? Olha, a gente nunca teve tanto problema em relação ao colégio com a Maria. A gente teve talvez o colégio ele não soube lidar tão bem com a situação e em vez de trabalhar essa demanda com os outros alunos e com os outros pais, eles preferiram esconder. Por exemplo, existia no Colégio da Maria uma fila de gênero. E, na época, eles aboliram a fila de gênero. E a gente ficou super feliz. Nossa, que bacana, tiraram a fila de gênero, então agora não tem mais essa questão. Mas não, na questão pontual daquele colégio, eles fizeram aquilo para que ela não pertencesse à fila de menina, entendeu? Aí depois a gente foi trabalhando com o colégio, eles entenderam que o melhor com que eles poderiam fazer é fazer uma semana falando sobre questões de gênero. Só que o problema do colégio são os pais, né? Que nem todo pai permite isso. Então, assim, o colégio até pode ter uma boa vontade bacana, mas eles se preocupam muito com o olhar dos outros pais, de como é que vai ser isso. E, assim, o professor que acaba tendo contato diário com a criança, seja uma criança trans, seja uma criança viada, seja uma criança mais masculina, ela deve ter um olhar mais atento em relação às crianças, seja ela, que nem eu disse, seja uma criança trans, seja uma criança viada, seja o que for, para a diversidade, porque com esse olhar, talvez ela entenda um pouco mais. Mas também esse professor, eu me coloco no lugar dele, que deve ser bem complicado, você vê uma criança com uma certa demanda, e como que você vai abordar os pais em relação a isso? Será que o pai está receptivo em aceitar essa criança? Como os pais vão receber esse feedback do professor? Então, assim, o professor que acaba tendo um contato maior com a criança, ele deveria tentar trabalhar questões de gênero, tentar deixar a vida dessa criança mais tranquila em relação ao ambiente escolar. Mas é complicado. Sim, é isso que você falou, né? Tem um professor ali que está, às vezes, tentando se capacitar, tentando entender, mas daí tem os pais, tem equipe pedagógica, tem direção, tem outras questões que vão além disso, mas que bom saber que vocês se sentiram acolhidos na escola, que tiveram uma boa experiência, porque também é importante mostrar que é possível, né? É possível ter uma boa experiência com uma escola parceira. Não teve problema no colégio. A Maria já frequentou 3 escolas. Nenhuma das 3 escolas teve problema significativo em relação a ela ser uma criança trans. Nenhuma. Mas a Maria é uma criança que é uma criança trans, que ela é uma criança muito empoderada, sabe? Ela sempre teve muita força.
Ela nunca foi uma criança que não deixou de se comunicar. Ela sempre teve muita força de vontade de enfrentar. E é engraçado, porque no colégio da Maria, eles não olhavam a Maria como um menino. Eles olhavam a Maria como uma menina masculinizada. Você está entendendo? E até o olhar que eles tinham em relação a Maria nunca foi um olhar de menino, um menino afeminado, sempre foi uma menina masculinizada. A Tamires tinha falado que o sonho dela é que a Agatha um dia cresça e escute falar, você é trans, e fale, e daí talvez a Maria tenha chego nesse ponto, né? Que é o sonho da Tamires, de conseguir falar, e daí? O que você tem com isso, né, Maria? A Maria, só para voltando a falar do colégio, ela passou por 3 colégios. O colégio do meio dela, ela ficou 2 anos no primeiro colégio, trouxe uma demanda que a gente entendeu que ela tinha que enfrentar os colégios, porque ela transicionou nesse colégio. Então, eu, como pai, entendi que se eu tirasse ela daquele colégio, seria uma fuga. E aí a gente deixou ela nesse colégio e ela entendeu que ela tinha que saber enfrentar toda a situação que ocorresse com ela. No outro colégio, a Maria pediu para a gente para que ela entrasse como uma menina cis. Então, ela entrou no colégio sem ninguém saber dela. Ninguém sabia dela. Todo mundo via a Maria como uma menina. Então, a primeira leitura que todos os alunos desse colégio fizeram em relação a ela foi de uma menina. Ela passou 3 meses e meio nesse colégio, onde só quem sabia da existência da Maria era a diretora. Nem a professora sabia. Então, eles olhavam a Maria, eles não tiveram esse julgamento, esse pré-julgamento. E foi bem no ano que saiu a matéria do Fantástico. E a gente conversou com a Maria, né, em relação a o que o Fantástico iria trazer para ela no ambiente escolar. Porque as crianças conheceram a Maria. Elas não conheceram o menino que transicionou para a menina. Eles conheceram a Maria. A Maria tinha um menino que era apaixonado por ela, né? Mas é verdade. Isso ainda, né, Maria? Pelo amor de Deus. E aí foi bacana quando saiu a matéria do Fantástico e os alunos do colégio dela entenderam que a Maria biologicamente nasceu um menino. Ela recebeu cartinha dos amigos, né? Assim, foi bem bacana. E aí ela entendeu que ela não precisava esconder de ninguém. E aí ela se libertou. Que massa! Foi importante essa representação na TV. E aí porque é bem complicado você ser uma criança trans e viver num mundo cis, né? É muito complicado. Você sempre está pensando na questão binária de gênero. Sempre ficar preocupada em deixar o cabelo bonito, tá de brinco, tá de batom, a calça não pode usar porque vai marcar. Você está entendendo? Então é bem complicado. Então, quando o pessoal do colégio dela viu que ela era uma menina trans, eles não entendiam, porque eles conheceram a Maria como uma menina. E aí, quando ela se libertou dessa questão de binária de gênero em relação a ela agora ela gosta de ter músculo, né? Porque a Maria, ela treina muito, então ela tem músculo. Então, essa questão de aparência foi fantástico para ela. Maria, e você considera que as pessoas que são teus amigos hoje em dia te aceitam do jeito que você é? Você consegue se sentir confortável? Eu acho. Na minha escola, na segunda escola, o que eu acho, todo mundo me aceitava. Eles poderiam falar algumas coisinhas assim que... coisas que eram muito preocupantes. Mas eles ainda me achavam uma menina. Não falando que eu era um menino, assim. Eles explicavam do jeito que eu era. Não tinha problema, não tinha nada. Eles nunca tiveram assim, essa visão da Maria. É bem engraçado. Eles nunca olharam a Maria como um menino que virou menina. Eles sempre olharam a Maria como uma menina. E aí eles deram um tilt na cabeça deles que eles não entendiam, sabe? Porque a Maria, ela tem uma coisa que ela tem uma passabilidade muito grande. Ela é muito bonita, né? Ela é uma menina muito bonita. E assim, ela é naturalmente bonita. Ela não tá com maquiagem, ela não tá com nada, ela não tá
as pessoas até perguntam, ela está tomando hormônio? Não, ela não toma nada, gente, ela é assim, sabe? Ela é simplesmente assim. Então, falo que hoje eu não sei até que ponto essa passabilidade é boa ou ruim, mas no momento é. Uhum. Achei muito curioso, Gustavo, que parece que você tomou uma decisão consciente de não proteger a Maria do resto do mundo, né? Assim, lógico, a Maria é aquela criança que ela não vai no banheiro sozinha, sem ficar olhando, sabe? Eu sempre estou muito o olho de gavião, eu falo. Ela está lá e eu estou olhando. Uhum. Mas a gente sempre disse que ela tinha que enfrentar. Porque eu sempre me coloquei num lugar, tipo assim, eu não sei até quando eu vou estar aqui. Eu sempre falei isso para ela, tipo assim, eu não sei se você vai viajar, eu não vou poder estar junto com você, você tá entendendo? Tipo, ela vai na casa do colega, eu não vou estar lá dentro. Então ela tem que aprender a se defender, a saber os limites dela e a saber que o outro pode ter um pouquinho de dificuldade em entendimento e que eu sempre expliquei para ela. Você tem a primeira oportunidade de explicar para o outro o que é. Se o outro não aceitar, você pode até dar a segunda chance, mas a terceira não. A terceira eu sempre brinco com ela. Não dá. Então, assim, a gente sempre trabalhou essa questão dela de que o outro talvez tenha dúvidas. E que ela tem uma oportunidade gigante na vida dessas crianças, porque ela lida com crianças, de poder fazer com que eles se tornem adultos melhores, explicando sobre a diversidade. Então, esse sempre foi a linguagem que a gente teve com a Maria, de que ela pode fazer uma diferença na vida gigante das crianças que não conhecem sobre a diversidade. Dos adultos também, né? Dos adultos também. Então, primeiro você parte do pressuposto de que a pessoa não tem conhecimento, então você fornece aquela informação. E, tipo, tudo bem não saber, né? Contanto que esteja disposto a aprender. Eu acho que isso ensina muito pra gente aqui também, enquanto psicólogos, né? Tudo bem não saber. O importante é estar disposto a aprender, né? Porque eu falo, é um assunto que traz uma demanda muito recente. Por exemplo, quando a gente viaja, eu conto da Maria para o atendente da companhia aérea, e aí eles ficam muito preocupados em acolher. Então, assim, eles ficam muito... A gente nunca teve problema tão grande, a gente só teve problema uma vez no ônibus, né, Maria? E aí, que a pessoa não entendia e queria falar alto, e eu falava, olha, fale baixo, estou te explicando, você tem a oportunidade de não querer que eu te filme, né, porque vai para a rede social, eu fico brincando, já ameaço também. Tipo, a gente também tem que dar uma de doido. E aí mas sempre com muita calma, porque não adianta você chegar com 4 pedras na mão, porque você não sabe qual foi a criação dessa outra pessoa, quais são as questões. A questão religiosa no Brasil é uma questão que interfere muito, então você tem que pensar muito nisso também. E questão de faixa etária também, né? Toda essa questão de patriarcal, essa questão patriarcal que o homem, a mulher. Então, assim, a gente tem que entender um pouco que as pessoas têm diferenças, mas as pessoas também têm a possibilidade de mudar, né? Uhum. E é isso que você falou, né? A Maria ensinando para muitas pessoas sobre aceitação, independente se está ensinando sobre trans, sobre o que está ensinando sobre aceitação, né? Sobre você, igual você falou nessa última escola, né? Permitir com que as pessoas te conheçam e conheçam tuas qualidades e os teus defeitos antes de saber da tua história, né? Isso eu acho que é uma lição para todo mundo. Com a Maria na segunda escola, a gente colocou para que as pessoas não julgassem ela antes, porque todo mundo julga antes, né? Tem um preconceito gigante. Mas a gente colocou com tempo de validade, digamos assim, olha, daqui um tempo as pessoas vão saber. Você vai ter que saber lidar com isso. E aí esse tempo veio com Fantástico. E eu acho que foi muito importante o Fantástico, porque ela se libertou. Ela tinha, como eu falo, ela tinha muito medo do julgamento. E quando veio o Fantástico, e todo mundo soube, mas as pessoas souberam antes de julgar, né? Ela ficou outra criança no colégio, sabe? Tipo, mais tranquila, mais feliz. Aí começou a jogar bola, aí não teve essa questão de gênero, sabe? Nada. Aí foi muito mais tranquilo.
Que daí já tinha passado aquela fase que não sabia como que ia ser, né? Que não sabia. E dá para dizer que, então, o Fantástico ajudou muito vocês, mas imagino que deva ter ajudado muitas outras crianças trans também, pelo Brasil inteiro, a romperem com algumas amarras, né? Isso é muito grandioso, assim mesmo, né? O que você acha, Gustavo, que... qual tema que você acha que deveria ser mais abordado, assim, que as pessoas deveriam conhecer mais? Você falou sobre a questão não binária, que acredito que ainda é uma coisa bem velada, assim, né? Existe no HC uma criança que é não binária, e ela entrou no HC com, se não me engano, com 6 anos. E ela se dizia um menino trans, quando entrou. Ela passou dos 6 aos 9, aos 10 anos como menino, sabe? Biologicamente ela é uma menina. E aí com 10, eu não sei bem as idades, mas mais ou menos com 10 ela entendeu que ela era não binária. Ou que pelo menos a expressão de gênero era masculina, mas ela se entendia como menina. Então é muito importante a gente não querer rotular ninguém, nem nessa questão de trans, porque você pode ser um menino que tem gosto de brincar de boneca, você pode ser um menino que gosta de ter a sua expressão de gênero feminina, sabe? Você tem N possibilidades. E isso é muito importante. Hoje em dia, eu tento não conversar tanto com pronomes extremamente masculinos. Eu tento me policiar para que eu não caia numa questão masculinizadora na nossa fala portuguesa, na nossa linguagem verbal, porque isso acaba sendo muito segregador, né? Porque a nossa língua é extremamente binária também, né? Quando a gente fala, se tiver 8 homens numa palestra e 20 mulheres, a gente refere todos no masculino. Então, assim, é muito complicado. E você consegue ter essa linguagem mais neutra, se você se policiar um pouquinho. Tudo isso é muito importante para a gente ouvir, porque para algumas pessoas pode parecer pouco, mas diz respeito justamente ao reconhecimento da outra pessoa como ela é, né? Como um sujeito integral. Então, é muito incrível que a nossa comunidade acadêmica aqui externa também esteja tendo a oportunidade de conhecer vocês, apesar de que muita gente já conhecia a Maria, muita gente já seguia, já era fã. E o que você está fazendo, Maria, é muito incrível. Daí você deve esperar, o que eu estou fazendo? Você está sendo você, né? Está sendo você e está mostrando isso para todo mundo, e isso é muito incrível. Você deu um baita exemplo para a gente aqui, porque assim... Tem uma frase da Angelina Jolie, olha as referências, né? Tem uma frase da Angelina Jolie que ela falou assim: descubra quem você é, o que você pensa e o que você representa, e lute para que os outros tenham essas mesmas liberdades. E acho que é muito isso, Maria, o que você está fazendo. Mesmo que seja não intencional, você está lutando para que as pessoas possam ser livres. Eu adorei o termo que você usou, Gustavo, de criança livre, ao invés de criança trans, de criança livre. Isso foi muito incrível. A gente está direcionando já para o finalzinho, infelizmente. Foi muito legal que você tenha vindo, Maria, conversar com a gente. Que bom que você acordou num dia que você decidiu vir, já que seu pai falou que você poderia mudar de ideia, poderia não querer vir. Que bom que você deu a oportunidade de a gente conhecer você. E eu queria saber, Maria, como que a gente faz para... Né? Algumas pessoas já passaram no chat, mas eu queria que você falasse como que a gente faz para acompanhar você, para seguir você, para conhecer um pouquinho mais sobre você. Como que a gente pode, por onde que a gente pode seguir? Tem o Instagram, que é MJ_Maria Joaquina. E eu adoro muito patinar. Você vai ver isso, tá? E eu também amo brincar muito com meus irmãos. Me divertir com eles. E ele tá aqui hoje, hein, cara? Tá aí? Oi! Mas eu acho que eu gostaria que mais pais saíssem do armário, sabe? Que outras crianças tivessem a mesma visibilidade da Maria, porque com isso a gente tira esse preconceito gigante, né? Porque o HC existe, eu acho que, sei lá, 180 famílias lá no HC. Só que as pessoas têm muito medo, né? Então, que pelo menos que a experiência que a Maria teve, que foi positiva, sirva para que os pais se empoderem das suas crianças, né? Para que eles possam se libertar
que eles possam ter uma criança igual a qualquer outra, sem medo de postar uma foto, sem medo de colocar, enfim, a gente é pai, né? A gente vai ter orgulho do nosso filho, vai fazer as outras, vai acabar divulgando, não pelo fato de ser trans, mas pelo fato de ser uma criança trans, acaba tendo uma visibilidade grande também. E para finalizar, Gustavo, eu queria fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Tamires, né? Uma oportunidade única aí de 200 profissionais em formação ouvindo vocês. Eu queria saber o que você pode dizer para a gente levar assim para nossa profissão, para a gente levar para nossa prática. O que você acha importante que a gente saiba? Que vocês tenham conhecimento de que existe uma pluralidade absurda de gênero, expressão, identidade, sexualidade, que não queiram rotular ninguém e tenham uma cabeça aberta para conhecer o ser humano que está lá na frente de vocês e que se permitam, né, se construir. Isso é o mais importante. Maravilhoso. Eu queria pontuar só para finalizar com você, Gustavo, que várias vezes você foi falando da Maria e falou assim, eu não sei porquê, mas parece que nunca teve muito problema, não sei porquê, mas parece que isso não foi em conflito. E eu acho que a gente ouvindo você dá para saber o porquê. É porque ela tem bases sólidas, é porque ela tem amor, tem afeto, tem aceitação dentro de casa. E isso faz com que as coisas fiquem mais fáceis no mundo, né? Para fora de casa. Então, eu acho que ouvindo vocês ficou muito claro isso. Essas respostas que talvez você não tenha, mas parece que isso não foi tão difícil. Mas eu acho que a resposta está aí mesmo em vocês, né? Numa base sólida, no respeito dentro de casa. E a gente, enquanto psicólogo, percebe que isso é tudo, né? A base é tudo, os vínculos e a aceitação são tudo. Então, foi um prazer imenso escutar vocês. Assim, a gente teve muito aprendizado hoje, mais do que a gente tem em qualquer livro, mais do que a gente tem, sabe, em qualquer curso, ouvir tanto a Tamires falando da Ágata, quanto vocês, foi muito importante. Todos viramos seus fãs, Maria. Olha, vai ganhar muitos seguidores no Instagram hoje. Foi muito legal conversar com vocês. Eu acho que eu já vou chamar a nossa coordenadora para encerrar, mas eu queria falar assim, né, enquanto psicóloga infantil, enquanto professora de desenvolvimento, que o que a gente ouviu hoje, eu queria que todo mundo levasse consigo para a vida, assim, porque nós, enquanto psicólogos, podemos ser figuras que a gente vai poder propiciar com que mais crianças possam cantarolar, igual a Ágata, e mais crianças possam ser livres, como elas são, igual a Maria, e isso é muito importante. Então, se for para a gente ter alguma influência, que seja uma influência de liberdade na vida das pessoas, enquanto psicólogo. E a gente pode, a gente tem muita importância. A Maria está aí para mostrar para a gente como os psicólogos têm importância, né, Maria? Então, assim, vamos levar isso com a gente, assim, né, para a gente ser um facilitador na vida dessas crianças, olhando para elas como seres integrais e incríveis que elas são. Então, muito obrigada, Gustavo e Maria. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora agora, para a Jocely, para fazer o encerramento dessa noite maravilhosa que a gente teve. Obrigado. Isso mesmo, Marjorie, noite maravilhosa. Quanto que a gente aprendeu, quanto de experiência de vida nós conseguimos ver aqui em poucas horas, né? Muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, Maria Joaquina, você é linda, é uma delícia ver você, muito gostoso, né? O Gustavo também é muito bom e gostoso ouvir falar, porque é assim, né? A Marjorie colocou várias questões aí no final, e ela tem muita razão quando ela diz assim, que o carinho, o amor e a aceitação de dentro de casa é que faz a diferença com as pessoas. Então, assim, o fato de vocês terem acolhido, né, feito a diferença na vida da Maria Joaquina, é que faz a diferença dela no mundo e na vida. Então, parabéns para vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco, compartilhando a história de vida de vocês, trazendo enriquecimento para os nossos alunos. Contem sempre com a Estácio, se precisar de alguma coisa, né, nós estamos aqui disponíveis.
E mais uma vez eu agradeço a Marjorie, que ficou conosco aqui mediando, aos alunos que nos ajudaram, né, a elaborar esse evento, especialmente o Bruno, que convidou os palestrantes, e todos nós que estamos aqui nesse momento e aprendemos muito. Amanhã a gente continua com uma palestra às 9 horas da manhã, e às 19 horas também tem outra palestra. Estão todos convidados. Os alunos da Estácio lembram de fazer inscrição no CIA, né? E especialmente para hoje tem o certificado que o Bruno também já passou o link ali para fazer. E não esqueçam de alunos da Estácio de marcarem presença no Google Forms para poder ganhar as horas atividades também. Então, para vocês todos, uma boa noite, bom descanso e até amanhã. Boa noite. Tá, que lição pode né? Então, o Ricardo estava a gente vai falar para você que era necessário para poder pedir comida.